produzir as plataformas para a educação à distância, mas antes disso, antes da popularização destas plataformas, como é que a gente fazia educação online, né? Então criávamos um site em HTML e a gente ia bricolando artesanalmente esta página com interfaces e com canais que iam emergindo da própria internet. Então, no texto, né, que vocês vão acessar, vocês vão perceber que as interfaces citadas já não existem mais e que, olhando para trás, a gente vai perceber como a gente evoluiu em tão pouco tempo em termos de interface. Não é o caso de falar disso agora, mas vocês vão perceber a evolução efetiva da Web 1.0 para a Web 2.0 e, quiçá, para a Web 3.0. Então, para fazer educação online, é preciso contar com interfaces, né, com canais de comunicação. Eu costumo classificar as interfaces de um ambiente virtual de aprendizagem ou de uma plataforma de educação à distância em duas categorias. A gente tem as interfaces de conteúdos, que são os canais onde a gente coloca o conteúdo efetivamente, né, os materiais bases, os textos para leitura, vídeos, objetos, recursos educacionais. Então, são interfaces que alocam os conteúdos. E as interfaces de comunicação, que são, no conjunto, aquilo que formam efetivamente a sala de aula. Ou seja, os locais onde professor conversa com aluno, aluno conversa com aluno. Ou seja, onde a gente pode fazer a comunicação todos. O que a gente não podia fazer nas outras gerações da educação à distância, né? Então, plataforma, o que seria a plataforma? A plataforma é um programa que articula interfaces de conteúdo com interfaces de comunicação. E nesse conjunto é que o desenho didático acontece, ele se institui, né? Eu costumo diferenciar a plataforma de ambiente virtual de aprendizagem. Plataforma seria a solução informática, o programa propriamente dito. Mas quando nós, seres humanos, habitamos essas plataformas e lá deixamos nossa marca, nossa linguagem, nossa inteligência, nossos textos, diálogos, negociações, aí a gente já está diante do conceito de ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, essa é uma diferenciação que eu gosto de fazer. Só que a gente passou por alguns momentos de uso disso tudo. Então, como eu disse, num primeiro momento, a gente lançava a mão, na época da Web 1.0, a gente lançava a mão de soluções em HTML e a gente também usava muito lista de discussão em conjunto com os tais sites. A partir do momento que a gente começou a ter acesso às plataformas, e aí a gente pode citar algumas, então a gente pode citar o Teleduc da Unicamp, que foi muito utilizado por nós educadores, podemos citar o AulaNet e outras interfaces proprietárias internacionais. Hoje, usamos o ambiente virtual Moodle, praticamente é o ambiente online de aprendizagem mais popular no mundo, porque ele é fruto de uma pesquisa acadêmica e que foi disponibilizado para uso e traduzido, né, praticamente em todas as línguas. Então, o ambiente que usamos, por exemplo, neste curso é um ambiente virtual de aprendizagem Moodle, mas a gente eu percebo na prática da pesquisa que durante um tempo a gente deixou de se comunicar com o ciberespaço de uma forma mais ampla. Eu sempre defendi a ideia de que o desenho didático e os conteúdos não deviam prender o aluno dentro da plataforma. Eu gosto sempre de usar a multivocalidade, a intertextualidade, links que levem o aluno para fora, que façam ele se perder, mas que também permitam que ele volte para o conteúdo, para a discussão, para o foco, não é, do debate. Mas a gente não pode condicionar, não deve condicionar, ainda mais quem fala em rede, quem pensa em rede, quem traz fundamentos mais abertos, seria uma contradição criar desenhos lineares que condicionem o aluno no ambiente da plataforma. Então, mas a gente não pode deixar de considerar que a gente correu o risco de isolar a aprendizagem dentro das plataformas. Usar plataformas é fundamental, principalmente porque nós, gestores, precisamos lançar a mão do que há de melhor nas plataformas, inclusive muitas interfaces são subutilizadas, mas a gente não pode mais ignorar o fenômeno das mídias sociais.
As redes sociais, né, os softwares de redes sociais estão cada vez mais na cultura contemporânea, inclusive reconstituindo a cultura digital. Então, nas nossas práticas de docência e de pesquisa, a gente tem feito uma articulação, uma hibridização, convergência de ambientes virtuais de aprendizagem com mídias sociais. Esta é uma tendência também aqui na Europa, pelo que eu tenho observado na minha pesquisa de pós-doutoramento, né? Nesse momento eu pesquiso como professores de um programa de pós-graduação, eu estou falando de mestrado e doutorado, constroem um currículo online e a gente tem percebido aqui na Europa que a tendência é misturar ambientes virtuais com mídias. Mas essa tendência ela vem exatamente de uma demanda da cultura, né? O nosso aluno, principalmente jovem, ele não quer mais ficar preso numa plataforma. Se a gente conseguir articular plataforma com Facebook, Instagram, Twitter e tantas outras, a gente consegue fazer um desenho mais interessante, mais próximo das práticas comunicacionais da cibercultura, né? Um outro tema fundamental em termos de interface é a noção de objetos de aprendizagem. Esse conceito já é antigo, a ideia do objeto é reutilizar ou criar conteúdos em formato digital e utilizá-los com intencionalidade pedagógica. Muitas vezes a gente pode lançar a mão, por exemplo, de um vídeo, de um videoclipe que foi criado, né, por um profissional de outra área, mas se a gente leva isso para um ambiente virtual de aprendizagem e propõe uma situação pedagógica, a gente pode dizer que este extrato digital é um objeto, né? E analisando a leitura, a literatura e acompanhando as práticas de pesquisa, a gente percebe que o mundo inteiro investiu nos objetos de aprendizagem, inclusive criando padrões. No texto do Saiba Mais, a gente sugere a leitura de um artigo da professora Lynn Alves, vale muito a pena, mas isso é na unidade 3, tá? E hoje a gente já fala de recursos educacionais abertos. Nem todo objeto de aprendizagem é um recurso educacional aberto, mas todo recurso educacional aberto é um objeto de aprendizagem. O recurso educacional aberto, ele desde a origem, ele é pensado com intencionalidade pedagógica, só que ele politicamente é muito mais interessante, porque ele já é pensado para ser reutilizado por outras pessoas, né? Então, no ambiente virtual de aprendizagem, com seu docente online, vocês terão oportunidade de conversar um pouco mais sobre objetos de aprendizagem e recursos educacionais abertos. E vocês terão, inclusive, o contato com a professora Alexandra Okada, né, que vem no módulo mais à frente, que é referência internacional no tema. Além disso tudo, a gente não pode mais separar o ciberespaço das cidades, como eu falei anteriormente, né? Então, como criar desenhos didáticos que busquem nas cidades, nos equipamentos culturais, elementos para a sala de aula online e vice-versa. E como, então, também agora, pensar em desenhos didáticos para dispositivos móveis. Os tablets, eles invadiram, né, diversas redes educativas, inclusive as escolas. E como então criar conteúdos e desenhos para uso de dispositivos móveis? Então, para fechar esse tópico 2, eu vou colocar aqui uma grande questão, que é uma das questões de estudos, que é exatamente o que difere um desenho didático convencional online para um desenho didático num tablet, né? Até que ponto criar apps não condicionam a aprendizagem para um ambiente fechado, né? Tem um artigo do André Lemos que eu gosto muito, já antigo, que é uma crítica que ele faz aos portais, né? Inclusive é um texto de uma lauda chamado Portais Currais, e eu acho que a gente pode fazer uma releitura dele já diante dos apps, dos tablets. Então, na minha opinião, quando a gente cria um desenho didático para o Web 2, a gente pode acessar esse desenho didático e participar da sala de aula online em qualquer dispositivo, inclusive num dispositivo móvel, não é mesmo? Então, a gente pode
instalar no nosso tablet um app que possa ler e editar PDF, e a gente pode acessar, por exemplo, o conteúdo em qualquer lugar, né, em mobilidade. A gente pode também entrar no fórum e participar de uma discussão, entrar em alguma interface da mídia social e participar da discussão. Então vamos pensar juntos sobre esses desafios de criar desenhos didáticos para todos os dispositivos, sem fazer, né, da mobilidade mais uma gavetinha, ou como diz o André Lemos, mais um portal curral. Bom, para fechar esse tópico então, no próximo slide eu trago aí alguns fundamentos para pensarmos juntos o que seria, né, um bom desenho didático. Então eu sugiro algumas coisas, como por exemplo, criar ambientes hipertextuais, né, mais a moda do hipertexto, referencial teórico sobre isso, tem vários na internet, inclusive eu tenho um artigo escrito com o Marco Silva sobre conteúdos hipertextuais, fácil de encontrar no Google. Potencializar a comunicação, né? Quanto mais situações de aprendizagem a gente puder criar para fazer os alunos entrarem em comunicação e negociação para além do autoestudo, mais e melhor situações de aprendizagem a gente arquiteta. Nenhum professor garante que o seu aluno vai aprender, mas é papel do professor criar ambiências para que isso aconteça, né? Então vamos criar atividades onde a pesquisa seja fundamento. Não deixemos de lado a pesquisa, né? Como disse o saudoso Paulo Freire, ensinar não é transmitir conhecimento, até porque conhecimento não se transmite, né? A gente transmite informação, mas educar ensinar é ser epistemologicamente curioso. Então vamos pensar em como a pesquisa pode entrar como fundamento em qualquer projeto, seja ele presencial ou online. Criar ambiências para avaliação formativa, vamos aprofundar esse tema daqui a pouco. E disponibilizar e incentivar conexões variadas, né, para além do dispositivo ou da plataforma específica. Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo tópico.